Fala, meus amigos do oitavo ano, tranquilo? Estamos aqui para a gente finalizar aquele conteúdo de contagem que a gente começou e vamos falar agora um pouquinho de probabilidades, tá certo? Não é difícil, só prestar atenção que eu sei que você consegue fazer. Dá uma olhadinha aqui comigo, vem só. Cálculo da probabilidade. O que é P de A? É o número de casos favoráveis sobre o total de casos possíveis. É uma fração, tá vendo? Então, como que eu calculo? Total de casos favoráveis sobre o total de casos possíveis. É só isso. São esses dois dados que você precisa ter, tá ok? Então, ele falou aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Qual a chance de eu acertar uma questão com 5 alternativas? E 4. Então, qual a chance de eu acertar uma múltipla escolha com 5 alternativas? Então, vamos ver o seguinte. Qual o total de casos que eu tenho? Não é 5 alternativas? Então, o total vai ser... E quantos casos favoráveis que eu quero? Não é a minha pergunta? Então, ele falou que ele quer que acerte quantos? Tem que acertar uma. Então, é uma só caso favorável. Então, um caso favorável. Como que eu calculo isso, então? P de A, 1 sobre 5. Para quem não lembra, transforma essa fração em decimal. Como que eu faço? Vou fazer aqui no cantinho. Ó. 1 dividido por 5. Como é que eu faço? Completo zero. 0,10 por 5, 2. Isso eu tenho 0,2. Passando para porcentagem, como que eu passo para porcentagem? Eu multiplico por 100%. Ou seja, anda duas casas, uma, duas, e coloco o símbolo de porcentagem. Então isso vai dar 20% de chance de eu acertar quando eu tiver 5 alternativas, ó, beleza? E quando forem 4, como é que fica isso aqui então? De novo, mesma questão, total, 4 favoráveis, 1. Probabilidade desse evento acontecer, P de A, vai ser 1 sobre 4. Então eu tenho 0,25 agora, que você já entendeu que vai dar 25% de chance de eu acertar quando forem 4 alternativas só, tá certo? Então você conseguia pensar assim, ou pensava aqui, por exemplo, nos 5 alternativas, que se o total é 5 e que eu tenho a mesma chance para cada uma, então ficaria 20% para cada uma. E eu tenho que pensar aqui, isso que eu escrevi aqui em cima, o total sempre dará 100%, ou seja, o total de chances de um evento acontecer sempre tem que dar 100%, porque não pode passar de 100%. Beleza? Outra coisa que eu tenho que pensar também, para a gente continuar nosso raciocínio aqui, é a probabilidade de um evento não acontecer, tá certo? Como que isso não acontece? O símbolo é esse aqui, ó, P de A, só que agora com um tracinho em cima. E o que eu tenho que pensar? A probabilidade de um evento acontecer, P de A, mais a chance desse evento não acontecer, tem que dar 100%, tá certo? Como assim? Se eu tenho 20% de chance desse cara, de eu acertar essa questão, quanto por cento de chance que eu tenho de errar? Não é 80% de chance de errar? Então você tem que pensar por esse lado também. Se eu tenho 20% de chance de acertar, eu tenho 80% de chance de errar. Beleza? Então tem que pensar. 20 mais 80 deu 100%, conforme eu falei aqui. Então fica essa fórmulazinha aqui, ó. P de A mais P de não A vai dar 100% de chance desse cara acontecer. Vou ver um outro exemplo para você continuar entendendo isso daqui. Ele falou assim, ó. Jogando um dado de 8 lados, né, aqueles dados de RPG, já viu? Tem dados de 6, dados de 8, dados de 10, de 12, de 20. Tem dado com um monte de lado aí. Mas vamos pegar um dado de 8 lados. Qual a chance de não cair o múltiplo de 3? Então, primeiro eu tenho que pensar o seguinte. Quais são os meus números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então eu tenho um total de quantos? O total de 8. Então eu já sei o total de possibilidades que existem para isso acontecer. São 8 possibilidades. Agora eu vou ver, em vez de eu ver não cair múltiplo de 3, eu vou ver quais são os múltiplos de 3. Né? Múltiplos de 3. Quem são múltiplos de 3? 3 e 6. Ok? Os múltiplos de 3. Então, quantos múltiplos de 3 eu tenho? 2. Como que eu vou pensar agora? Então, a chance de ser múltiplo de 3 vai ser a probabilidade do evento acontecer, P de A, vai ser 2, que é o total de números, sobre 8, que eu tenho 1 sobre 4, que eu já vi na minha outra questão ali, 1 sobre 4, que isso é 25% de chance
de ser múltiplo de 3. Mas ele quer ser múltiplo de 3? Não. Ele falou em não ser múltiplo de 3. O que eu aprendi? Os dois juntos não dão 100%? Então, eu posso falar que P de A de não ser A, ele vai ser 75%. Eu nem preciso fazer conta. Se aqui a chance dele acontecer é 25%, a chance dele não acontecer é 75% de chance disso não acontecer. Beleza? E com esse raciocínio a gente vai praticar um pouquinho mais os exercícios aí que tá lá no seu Telegram, tá lá no seu livro, tá certo? E você vai ver que não tem nenhum mistério isso daí. Beleza? Vamos praticar lá. Valeu, meus amigos. Um abraço.